Bom dia a todos. Vamos então iniciar a conferência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sobre os seguros Unit-Linked e outros instrumentos de poupança no âmbito dos setores segurador e de fundos de pensões. Em nome do Conselho de Administração da ASF, gostava de dar as boas-vindas a todos os nossos convidados que nos seguem quer presencialmente, quer por via remota. Esta conferência integra-se na Semana Mundial do Investidor, uma iniciativa global promovida pela IOSCO, a Organização Internacional das Comissões de Valores, e tem por objetivo sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da proteção dos investidores. Recordo que esta iniciativa se realiza em simultâneo em mais de 100 jurisdições que representam os 6 continentes. A Semana Mundial do Investidor, em Portugal, conta com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. É, pois, com todo o interesse que a ASF se associa a esta iniciativa global que este ano decorre entre 3 e 7 de outubro. Hoje iremos falar sobre os seguros Unit-Linked e outros instrumentos de poupança no âmbito dos setores segurador e dos fundos de pensões. Temos connosco 2 especialistas nestes produtos, o Dr. Hugo Borginho, diretor do Departamento de Análise de Riscos e Solvência da ASF, e o Dr. Eduardo Farinha Pereira, diretor do Departamento de Supervisão Comportamental. Estes 2 especialistas irão abordar as características dos principais produtos existentes no âmbito dos setores sob supervisão da ASF, na perspectiva do investimento e da poupança, colocando um especial enfoque na perspectiva nas necessidades do consumidor de seguros e de fundos de pensões, sendo que também será dada uma especial atenção aos seguros ligados a fundos de investimento, os Unit-Linked, tendo em conta o crescimento significativo recente deste mercado, motivado pelo ambiente de taxas de juros muito baixas. Recordo que este tipo de seguros são hoje enquadrados pelo conceito europeu de PRIP, pacotes de produtos de investimento a retalho e produtos de investimento com base em seguros, na sua designação em português, que abrange também os seguros não ligados, que possuem direito à participação nos resultados financeiros, e os chamados seguros híbridos, que o Dr. Hugo Borginho irá de seguida explicar. Ainda no âmbito do mercado segurador, serão também tratadas as operações de capitalização. Serão abordadas ainda as soluções existentes no mercado de fundos de pensões e as características essenciais do regime jurídico que lhes é aplicável, tornando-os especialmente indicados para a poupança de longo prazo para a reforma. Falaremos ainda, durante esta sessão, sobre os conhecidos planos de poupança-reforma, os PPR. Como sabem, existem há mais de 3 décadas, assim como sobre um produto mais recente, promovido pela União Europeia, os Pan-European Personal Pension Products, ou simplesmente PEP. Um novo produto de poupança para a reforma, com aplicação em todos os países da União Europeia, com um conjunto de regras harmonizadas que pretende garantir uma maior proteção do investidor, acompanhar a mobilidade dos trabalhadores em toda a Europa e atrair a população jovem, mas também investidores ou outros aforradores. Dito isto, passo agora a palavra ao meu colega, o Dr. Hugo Borginho. Muito obrigado, Dr. Rui Fidalgo, e bom dia a todos os participantes, não só aqui presencialmente, mas também que nos acompanham remotamente. Portanto, como referido, eu vou fazer aqui uma primeira apresentação que é focada nos seguros ligados a fundos de investimento, vulgarmente conhecidos como Unit-Linked, após o que o meu colega Dr. Eduardo Pereira irá fazer uma apresentação mais abrangente dos tipos de produtos de poupança existentes no setor segurador e de fundos de pensões. Portanto, começando por esta apresentação focada nos seguros ligados a fundos de investimento, antes de mais dar algumas
irei iniciar por dar alguns breves conceitos introdutórios sobre o que são estes seguros. Serei breve, uma vez que o meu colega irá depois apresentar em maior detalhe estas características. Depois, em seguida, falarei um pouco sobre a evolução do segmento dos produtos Unit-Linked, especialmente nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, e também explicarei a motivação desta apresentação, que aliás segue um estudo que foi preparado e publicado recentemente pela ASF, como análise temática do último relatório de estabilidade financeira e também autonomizado como um dos últimos estudos publicados na revista Estudos ASF. E, portanto, entendeu-se aproveitar esta oportunidade, portanto, esta iniciativa dirigida aos investidores e aos aforradores para fazer uma apresentação mais abrangente e mais focada deste mesmo estudo. Portanto, iniciando então com os breves conceitos introdutórios, portanto, os seguros ligados a fundos de investimento, portanto, inserem-se no âmbito do setor segurador. Sabemos que no setor segurador, portanto, naturalmente as empresas de seguros têm uma vasta gama de produtos focados na cobertura de riscos, nomeadamente riscos específicos de seguros, como sejam mortalidade, longevidade, invalidez e outros riscos biométricos, mas também desempenham um papel muito importante na captação e canalização de poupança e, em especial, numa ótica de médio e longo prazo. E, portanto, neste âmbito, no setor segurador, encontramos os seguros de vida, que têm, então, esta proteção sobre riscos biométricos e também a vertente de poupança, nomeadamente com garantias financeiras. A componente de seguros ligados a fundos de investimento, que é o alvo desta apresentação, e temos também as operações de capitalização. Os seguros ligados a fundos de investimento, que, como referi, são também vulgarmente conhecidos como Unit-Linked, são produtos que se inserem no ramo vida do setor segurador, em que o saldo da apólice, portanto o valor a receber, é expresso através de unidades de participação e que são representativas de fundos autónomos que são constituídos por ativos do segurador e ou do valor de unidades de participação de um ou vários fundos de investimento. Ou seja, de uma forma simples, os tomadores de seguros, os prémios que são pagos no âmbito destes produtos são utilizados para o investimento, para a aquisição de ativos que são colocados nestes fundos autónomos geridos pelas seguradoras e que irão procurar, portanto, seguindo as políticas de investimento estabelecidas, irão procurar maximizar a rendibilidade, mas naturalmente dentro dos patamares de tolerância ao risco que estão também previstos na política de investimentos. Uma das características mais diferenciadoras destes produtos Unit-Linked é o facto de uma parte relevante do risco de investimento, do risco financeiro, estar afeto aos tomadores de seguro, o que significa que os benefícios que são pagos estão dependentes da evolução do valor dos ativos que constituem estes fundos autónomos. Entre os possíveis ativos subjacentes destes fundos autónomos, geridos pelas empresas de seguros, podem constar instrumentos financeiros, como obrigações e ações, instrumentos financeiros derivados ou também unidades de participação em outros fundos de investimento, também matérias-primas, como metais preciosos, cereais ou petróleo, e taxas de câmbio ou taxas de juros. E, portanto, há aqui uma exposição a uma gama de vários riscos financeiros, desde o risco de taxa de juros, o risco de preço das ações, risco de preço do imobiliário, risco cambial. Portanto, tudo vai depender naturalmente daquilo que é a política de investimento definida e as tolerâncias ao risco definidas pela empresa de seguros e que naturalmente das quais tem de ser dado conhecimento ao consumidor que contrata estes produtos. Portanto, importa também salientar uma característica diferenciadora destes produtos face a outros produtos comercializados pelo setor segurador, é que os seguros Unit-Linked podem implicar a perda parcial ou total do dinheiro investido, naturalmente, se não existir uma cláusula que garanta o pagamento do capital investido. Ou seja, estamos perante seguros que muitas vezes não têm uma garantia de capital, mas que, por outro lado, providencia uma rendibilidade tendencialmente superior àquela que é obtida por seguros em que existe esta mesma proteção. Passava agora aqui à segunda secção desta apresentação e para introduzir o estudo que realizámos recentemente, precisamente sobre a evolução dos seguros Unit-Linked nos últimos 2 anos. Portanto, verificou-se, e aliás, como se pode constatar aqui no gráfico da parte de cima, verificou-se um aumento bastante relevante do peso
dos produtos Unit Linked, que subiram, portanto, mais que duplicaram. Portanto, houve um crescimento de 146,9% em 2021, portanto, atingindo um valor de 4.570 milhões de euros. Portanto, isto insere-se também num crescimento do ramo vida que se verificou em 2021 de um total de 74%. E, de qualquer forma, como é evidente no gráfico, a produção no ano de 2021 alcançou os níveis, nomeadamente do ano de 2018, embora historicamente já tenha havido anos em que essa produção foi mais elevada. No entanto, constatando o peso dos Unit Linked, estamos perante um máximo histórico, portanto, no peso deste tipo de produtos, que atingiu 62% em 2021. Olhando mais recentemente, e isto é o que o gráfico de baixo apresenta, temos, portanto, continua-se a evidenciar um crescimento ou melhor dizendo, que continua-se a verificar a manutenção do peso dos seguros ligados num patamar considerável e em máximos históricos, embora já com uma ligeira redução face à produção de 2021. Portanto, verifica-se aqui alguma tendência de inversão, embora os ligados continuem a desempenhar portanto, um papel importante no total da produção vida. Olhando agora para a comparação europeia, portanto, este gráfico mostra também a proporção dos ligados, quer em Portugal, quer ao nível da União Europeia, e como é possível evidenciar, houve de facto em 2020 e 2021 um incremento assinalável do peso dos ligados no total da produção vida, e isto significa que Portugal, neste ano 2021, compara com os países nórdicos, e também com a Irlanda e Luxemburgo, que têm estruturalmente pesos mais elevados deste tipo de produto. Ora bem, procurando agora interpretar o porquê deste aumento do peso dos seguros ligados, portanto, salientar que naturalmente ao longo dos últimos anos temos vivido uma conjuntura do ambiente prolongado de taxas de juros muito baixas e, naturalmente, isso teve um impacto relevante no modelo de negócio do ramo vida e não só, também em outros tipos de produtos financeiros, até de outros setores, e isso, naturalmente, levou aqui a uma alteração de estratégia dos operadores para procurar acomodar esta conjuntura de baixas taxas de juros em que não era possível, de facto, oferecer garantias financeiras com retornos suficientemente atrativos. Portanto, e é isso mesmo que está aqui explicado neste slide. Portanto, houve estes desafios significativos, por um lado, pela dificuldade das empresas de seguros em oferecerem produtos com garantias financeiras, com garantias de capital ou de rendibilidade mínima que pudessem ser suficientemente atrativos, uma vez que não era possível obterem ativos que pudessem suportar essas mesmas rendibilidades e, por outro lado, naturalmente, colocou algum desafio sobre o estoque de produtos que foram emitidos com garantias financeiras em níveis mais elevados e que, naturalmente, tiveram que continuar a ser remunerados por ativos que passaram a ter rendibilidades bastante baixas. E, portanto, o setor segurador teve que se adaptar a este ambiente e fez isso de uma forma progressiva. Primeiro oferecendo rendibilidades cada vez mais baixas, portanto rendibilidades garantidas, e mais recentemente houve então esta inversão na estratégia, passando para seguros Unit Linked, em que de facto, na maioria dos casos, não há uma garantia e em que o risco corre por conta do tomador de seguro. Olhando agora para os canais preferenciais de distribuição dos Unit Linked também, verifica-se que no universo das 16 empresas de seguros que operam no ramo vida, que operavam em 2021, em metade dos casos, a produção dos seguros ligados representava 40%, mais de 40% da produção total, e em 4 operadores em particular, representou mesmo mais de 70%. Em termos da distribuição de produtos de seguros ligados, e como evidenciado aqui no gráfico, verifica-se um peso significativo das instituições de crédito, portanto dos bancos, na distribuição destes produtos e, portanto, que em 2021 atingiu 62%. Portanto, 62% do total de prémios de seguros ligados a fundos de investimento foram obtidos através da distribuição por bancos, portanto, através do modelo de bancassurance.
Salientar também que há alguma concentração do mercado no setor segurador a este nível, dos seguros ligados, com as 5 empresas de seguros a registarem o maior volume de produção em 2021, a atingirem de forma agregada 90% da produção. Olhando agora para o número de pessoas seguras e participantes, portanto, em 2021 houve um incremento de 92 mil pessoas, para um total de 690 mil indivíduos no final do ano. Importa, contudo, salientar que estes números podem e certamente estão sobreestimados, uma vez que existem casos em que a mesma pessoa detém 2 ou mais produtos unit-linked e, portanto, naturalmente não estão aqui contemplados, estamos aqui a falar do número de subscritores. Portanto, de qualquer forma, é um indicador relevante, um indicador que mostra também o crescimento do mercado nesta vertente do número de subscrições e também quando comparamos a média, portanto o valor médio de ativos que estão afetos a estes produtos unit-linked por pessoa, obtemos também um crescimento que alcançou, portanto, uma média de 23 mil euros por pessoa de investimento em produtos unit-linked, isto em 2021. Agora passando à política de investimentos dos unit-linked, que é um dos focos principais do estudo que foi realizado e integrado no relatório de estabilidade financeira da ASF. Vou passar aqui por algumas vertentes desta política de investimento, que é uma política que naturalmente é de grande relevância para os detentores de produtos desta natureza, uma vez que o risco financeiro, como já tinha referido, corre em grande medida do lado dos tomadores de seguro e dos beneficiários deste tipo de produtos. Portanto, em termos de dimensão, vemos também um crescimento em 2021 do total de ativos afetos a este produto, com a carteira de investimentos a alcançar quase 16 mil milhões de euros no final de dezembro de 2021, o que representa um crescimento de mais de 20% face ao ano anterior e, portanto, atingindo também um patamar de quase 1/3 do total de ativos das empresas de seguros. Em termos da composição da carteira, verifica-se, aqui por um lado temos a comparação da carteira de investimentos no âmbito dos seguros unit-linked, portanto que será o gráfico da direita, portanto destes dois gráficos na esquerda será o gráfico da direita, que compara, por sua vez, com aquilo que é a carteira de investimentos na restante carteira de seguros de vida, portanto, em particular dos seguros de cobertura de riscos biométricos e de produtos não ligados, que são produtos que tradicionalmente têm uma garantia de capital ou de rendibilidade mínima. E, portanto, aqui o que se observa é uma alteração também da estratégia de investimento afeta a produtos unit-linked, com um incremento da exposição a fundos de investimento, por contrapartida do decréscimo da exposição a títulos de dívida, quer de dívida pública, quer de dívida soberana. Olhando agora para a perspectiva de risco de crédito, e portanto temos aqui também uma comparação em termos das duas carteiras que referi, das carteiras de seguros ligados e das restantes carteiras do ramo de vida, em termos da qualidade creditícia. Portanto, aqui está com um indicador designado Credit Quality Step, que grosso modo representa o rating dos títulos subjacentes. Portanto, em particular, um Credit Quality Step de 3 equivale, grosso modo, a uma notação de rating de BBB. Portanto, que acaba por ser o limiar da categoria de Investment Grade. Ou seja, um Credit Quality Step de 4 ou superior significa a entrada já em terreno especulativo. E, portanto, aqui o que se nota nas carteiras de investimentos de produtos ligados é, de facto, um grande peso desta notação de equivalente a BBB, portanto, que abrange quase 70% da carteira e depois o resto divide-se nas categorias inferiores e superiores, em particular com a categoria já em terreno especulativo a representar cerca de 11%. No cômputo geral não é significativo, mas naturalmente em algumas empresas poderá ser mais significativo. Isto de qualquer forma salienta a importância das políticas de investimento, porque naturalmente também sabemos que isto enquadra-se na lógica do binómio risco-retorno, ou seja, quanto maior o risco, e em particular o risco de crédito,
maior também a rendibilidade expectável e inversamente. Portanto, acaba sempre, como sempre, por ser um trade-off entre aquele que é a rendibilidade que se pretende obter versus o risco que os tomadores de seguros estão disponíveis para incorrer. E, portanto, mais uma vez, isto para salientar a importância da análise dos indicadores de risco, dos produtos, que naturalmente têm incorporado esta dimensão de análise das carteiras de investimento. Avançando aqui para outra dimensão de riscos, na análise das durações das carteiras, portanto aqui estamos a falar de, por um lado, o risco de taxa de juros, porque quanto maior a duração, maior será tendencialmente a sensibilidade da variação do valor dos ativos às variações das taxas de juros, e por outro lado também a dimensão do risco de reinvestimento. E portanto, o que se nota aqui é que as carteiras têm uma parcela significativa em ativos de curto e médio prazo, portanto com maturidades ou melhor dizendo, com durações entre 1 e 7 anos, que representam 82,5% da carteira de obrigações. Portanto, e aqui também, aqui não se notam diferenças tão significativas face à carteira de seguros não ligados, embora se note uma maior percentagem de títulos com maior duração nas carteiras afetas a seguros não ligados. Avançando agora, e em particular para uma análise mais fina sobre os fundos de investimento imobiliário, isto uma vez que eles representam uma parcela significativa das carteiras de seguros ligados, relembro que atingem 55% da carteira de ligados, portanto a exposição a unidades de participação de fundos de investimento. Quando olhamos para dentro, portanto, desses mesmos fundos de investimento, o que se chama uma perspectiva de look-through, significa que observamos que em particular das exposições indiretas a obrigações e a ações atingem respectivamente 42% e 34%. E, portanto, nota-se aqui uma tendência para uma maior exposição a ações comparativamente com aquilo que são as exposições diretas das seguradoras. De qualquer forma, esta utilização dos fundos de investimento também permite aqui alguma mitigação do risco não sistemático, uma vez que muitas vezes estão baseados em carteiras diversificadas de ativos e, portanto, permitem de uma forma mais rápida o investimento em carteiras diversificadas sem haver a necessidade de ter a detenção direta deste tipo dos ativos subjacentes. Notando aqui também do lado direito temos aqui um gráfico que compara a rendibilidade e a volatilidade dos fundos de investimento que estão presentes em carteira. Salientar antes de mais que o período que aqui é considerado acaba por ser os primeiros meses de 2022 e por isso é que observamos aqui bastantes rendibilidades negativas. Isto tem a ver com o facto de estarmos a olhar para um histórico, que foi um histórico particularmente turbulento, portanto também derivado do impacto da guerra na Ucrânia e, portanto, naturalmente que se olharmos para um gráfico desta natureza num período com maior estabilidade dos mercados financeiros, naturalmente a percentagem de rendibilidades positivas será à partida francamente superior. Não obstante, aqui o que se pretende assinalar é de facto a relação que existe entre o nível de volatilidade e de rendibilidade, com rendibilidades mais elevadas a serem acompanhadas por volatilidades mais elevadas. E, portanto, aqui também a comprovar aquilo que é o princípio clássico de quanto maior exposição ao risco, maior também será a rendibilidade esperada. E, portanto, mais uma vez, trata-se de atingir aqui um equilíbrio entre aquilo que é o grau de aversão ao risco, neste caso do subscritor de um seguro ligado, versus a rendibilidade que pretende obter. Avançando agora para uma análise mais específica sobre o tipo de produtos subscritos em 2021, fizemos, portanto, uma análise de alguns dos produtos que foram lançados em 2021. Em particular, consideramos 15 produtos comercializados pelos 5 operadores com maiores níveis de produção de seguros em 2021, o que nos permite ter uma amostra representativa de 73% do total de produção nesse mesmo ano. Constatamos, antes de mais, que a duração dos contratos é geralmente de 5 anos e 1 dia ou de 8 anos e 1 dia, com particular relevância para este último, e a que não são alheios, naturalmente, os benefícios fiscais, a fiscalidade que está subjacente a este tipo de produtos que têm estes referenciais de maturidade.
E constatámos também que aquilo que é também regra, que vários dos produtos ligados oferecem mais do que uma opção de investimento, ou seja, permitindo ao tomador de seguro assumir diferentes perspectivas em termos de rendibilidade versus riscos. E, portanto, essa versatilidade é útil e, naturalmente, é importante para acomodar aquilo que são o binómio risco-retorno com aquele que é o perfil de consumidor em termos de risco, em termos de necessidades e objetivos de poupança. Depois, olhando para os indicadores sumários de risco que estão presentes na informação divulgada pelos produtos ligados, e que o meu colega Dr. Eduardo Pereira também falará em maior detalhe sobre estas informações, olhando para os indicadores sumários de risco, notamos que numa escala de 1 a 7, a maioria dos produtos tendem a classificar-se nas categorias de 2 a 3, ou seja, de riscos tendencialmente mais baixos. Quando olhamos para os investimentos concretos, para as estratégias de investimento, notamos também alguma diferenciação. Portanto, temos alguns produtos a privilegiarem o investimento em obrigações, portanto, tendencialmente com maior estabilidade, outros com estratégias também mais agressivas, nomeadamente através de maior exposição a ações e fundos de investimento que têm componentes acionistas. E, portanto, isso tendencialmente reflete-se na classificação de risco, como se espera que aconteça. E, portanto, em particular, na tal escala de 1 a 7, verificamos que a classificação de risco mais elevada correspondia ao nível 4. Por fim, tirando algumas conclusões desta análise e do estudo que serviu de base também a esta apresentação, portanto, realçaria, portanto, que o crescimento recente dos produtos foi motivado pela mudança de estratégia de investimentos e pela estratégia de produtos causada pelo ambiente de baixas taxas de juros, portanto, pelas dificuldades que isso trouxe no lançamento de novos produtos que com garantias de capital que fossem suficientemente atrativos na perspectiva dos consumidores. Tal representa, naturalmente, que há uma maior transferência de riscos financeiros para os tomadores de seguro e beneficiários, porque os produtos de seguros ligados tendencialmente colocam esse risco financeiro do lado dos tomadores de seguro e dos beneficiários, o que significa naturalmente que as seguradoras em particular têm que ter maior atenção à vertente do risco reputacional, naturalmente, à vertente de proteção do consumidor, à vertente da transparência, ou seja, são menos riscos na perspectiva prudencial, na perspectiva dos rácios de solvência das seguradoras, mas um foco maior naquilo que é a transparência, naquilo que é a proteção dos consumidores, naquilo que é a adequação dos produtos às necessidades dos consumidores. Atendendo ainda ao perfil tendencialmente mais conservador dos aforradores portugueses, pelo menos daqueles que subscrevem produtos comercializados pelo setor segurador, em que há uma tendência histórica de privilegiar seguros não ligados, ou seja, seguros em que há garantias de capital ou de rendibilidade mínima. Se olharmos para o atual contexto, para a atual conjuntura, em que se verifica uma inversão da política monetária, em que se verifica um aumento das taxas de juros, essa característica será estruturalmente benéfica para o modelo de negócio do ramo de vida, ou seja, vai permitir às seguradoras poderem oferecer produtos com retornos mais atrativos, com garantias financeiras mais atrativas, e por isso mesmo não é certo nesta fase se o peso dos seguros ligados se vai manter, ou seja, se esta tendência que se observou em 2020 e 2021 de aumento do peso dos ligados se vai manter, ou se pelo contrário se vai haver um retorno à estratégia de maior peso dos seguros não ligados. Portanto, naturalmente é algo que terá que ser acompanhado e que vai depender muito também daquilo que é a evolução da conjuntura e a evolução das preferências dos consumidores. E, portanto, naturalmente, é com esta nota que eu terminaria e passava então a palavra ao meu colega, Dr. Eduardo Pereira, que fará então a segunda parte da apresentação. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos, os que estão aqui connosco e os que nos acompanham à distância. Eu iria complementar a apresentação do Hugo, que está muito focada nos seguros ligados, iria complementar com a informação relativa a outros produtos que
existem no âmbito do mercado segurador e no âmbito dos fundos de pensões. E aqui é importante referir que não estou a ser exaustivo relativamente aos produtos que existem, sendo que muitos deles têm variantes e têm cambiantes que é impossível acomodar numa apresentação breve, numa apresentação com um tempo mais adequado. E, portanto, não só não serão abordados todos os seguros que existem ou os produtos de fundos de pensões que são vocacionados para a poupança, como também não são detalhadas todas as características de cada um destes produtos. E, portanto, a ideia aqui é sinalizar quais são as soluções que existem, sinalizar quais são os potenciais públicos-alvos para um e para outros, sendo que são diferentes, há uns com risco, há uns em que o tomador troca um potencial de ganho superior por alguma segurança, e que estão, como o Hugo disse também, são os seguros com garantia de capital ou de taxa, e, portanto, existem diversos produtos e não estão aqui a ser considerados todos, nem é possível aqui indicar todas as características específicas. Portanto, como enquadramento, há uma enorme diversidade de produtos disponíveis no mercado segurador e no mercado de fundos de pensões, e não há produtos bons nem produtos maus, não há produtos melhores nem produtos piores, tudo depende de saber qual é o objetivo do tomador, do investidor, quando procura contratar esses produtos. E existem diversas opções. O mercado está liberalizado, os produtos cumprem, obviamente, a legislação e a regulamentação que é aplicável. E depois temos produtos direcionados para prazos mais curtos, onde o investidor procura ter alguma liquidez e procura ter a capacidade de reembolsar o capital, se necessário, num prazo mais curto, e existem outros também para prazos mais longos. E depois também há aqueles produtos que têm maior risco, como são aqueles que têm potenciais perdas, mas também uma maior possibilidade de ganhos mais significativos, como os seguros ligados, os unit link, e outros mais conservadores, como aqueles produtos clássicos do ramo de vida, que têm uma garantia de capital ou de rendabilidade. Portanto, aqui o que é importante é que o investidor esteja perfeitamente consciente das características do produto que está a escolher. Todos os produtos estão disponíveis. É preciso que o investidor conheça as características e que tenha conhecimentos financeiros mínimos também para entender o produto que está a comprar, e aqui a literacia financeira obviamente tem um peso relevante, mas também é necessário da parte dos operadores que haja um foco numa informação correta e descodificada que permita ao investidor, ao tomador de seguro, ao investidor em sentido mais lato, perceber aquilo que está a comprar. E aqui segue sempre aquela máxima de que muita informação não é necessariamente boa informação, e portanto aqui o produto tem que estar de acordo com as necessidades e os objetivos do investidor, e ele tem que perceber exatamente o que é que está a comprar e as vantagens que pode decorrer dessa contratação, ou também os riscos ou as desvantagens ou eventuais pontos a que terá que prestar mais atenção. Existem, para de alguma forma acomodar toda esta diversidade, regras muito bem definidas, quer quanto à conduta de mercado dos operadores, portanto, falando das entidades supervisionadas pela AICF, as empresas de seguros e as entidades gestoras de fundos de pensões, e o legislador tem também vindo a adotar modelos para a transmissão de informação pré-contratual, em alguns casos também durante a vigência do contrato, modelos tipo simples, com muitas vezes uma componente gráfica que é mais facilmente apreendida pelos investidores, no sentido de ter perfeita consciência daquilo que está a comprar e daquilo que se adequa ou não às suas necessidades. E, portanto, a minha apresentação divide-se em 3 blocos, para além deste enquadramento: as opções, mais uma vez não exaustivas, que estão disponíveis no mercado segurador, as opções que estão disponíveis no mercado de fundos de pensões, e depois as soluções transversais, que são produtos que podem adotar a forma de seguro, ou de fundos de investimento, ou de fundos de pensões, ou outras características, por exemplo, como o PEP, que tem um conjunto de operadores mais alargado. E, portanto,
Entrando nos seguros ligados a fundos de investimento, os Unit Link que o Hugo referiu agora, portanto, estão enquadrados no conceito de PRIP, como o Rui também referiu. Os produtos oferecem um valor que está parcialmente ou total exposto às flutuações do mercado e, portanto, aqui é importante enfatizar aquilo que o Hugo também já referiu. O risco de investimento é assumido pelo tomador de seguro e, portanto, exceto nos casos em que existe alguma garantia de capital ou de rendimento, o risco de investimento é assumido em larga medida pelo tomador de seguro. E, portanto, aqui o tomador prescinde de alguma segurança, de uma taxa de rendibilidade ou de uma taxa ou de uma garantia de capital, no pressuposto que poderá eventualmente ter um ganho, uma rendibilidade superior. E, portanto, aqui há este trade-off que é preciso fazer, este compromisso entre aquilo que o tomador está disposto a arriscar, se é que se pode dizer assim, tendo em conta um potencial ganho depois numa rentabilidade mais atrativa do que nos seguros para um público mais conservador, como os de garantia de capital ou de taxa. Portanto, o capital seguro varia em função das unidades de participação, unidades de conta que estão colocadas nos fundos de investimento ou nos fundos autónomos, com a política de investimentos que o Hugo referiu agora também há pouco, e, portanto, com uma componente de uma carteira de investimentos com menos componentes de ativos mais seguros, como sucede, por exemplo, nos seguros de vida com garantia de taxa. E, portanto, as unidades de participação também estão ligadas a um fundo, a uma carteira de investimento, e é possível haver uma escolha do tipo de aplicações que o tomador pretende e que se identifique com o perfil e com a estratégia que adota. E, portanto, este produto, sendo um produto com características muito específicas ao nível do risco, ainda assim acomoda diferentes públicos-alvo que possam estar interessados na contratação deste produto. Portanto, estes produtos estão desenhados para ser detidos até à maturidade. Isto permite mitigar o risco de investimento, portanto, quanto maior for o prazo, menos provável é que, durante esse período, o risco de investimento seja muito significativamente prejudicial para o tomador. Portanto, quanto maior é o prazo, mais estável é, em termos estruturais, o investimento, e os prazos mais comuns, como também referiu, são 5 anos e 1 dia e 8 anos e 1 dia, este último mais frequente, que permite, por um lado, ter algumas vantagens no tratamento fiscal, como foi referido, e também permite esta mitigação do risco de investimento. Alguns seguros ligados podem ter uma componente de risco e uma componente financeira. A componente de risco é assumida pelo segurador, como num seguro mais tradicional, e a componente financeira é assumida pelo tomador, sendo aí como se estivéssemos aqui em presença de 2 contratos distintos, um mais de risco puro e outro mais de risco financeiro. Os PRIPs são regulados por instrumentos europeus. O próprio conceito decorre da regulamentação europeia, tem um regime transversal e, portanto, tem também diversas exigências de divulgação de informação, principalmente nos momentos pré-contratuais, com o documento de informação fundamental, o DIF, ou o Key Information Document, o KID, que o próprio regulamento, a própria regulamentação europeia prevê. Este DIF, este KID, tem, e o Hugo também referiu ainda há pouco, um indicador sumário de risco que vai, como ele também referiu, de 1 a 7. E, portanto, este indicador sumário de risco é, de alguma forma, uma orientação ao investidor sobre o nível de risco do produto que está a adquirir quando comparado com outros produtos. E, portanto, mostra a probabilidade do produto poder sofrer perdas financeiras no futuro, eventualmente por flutuações no mercado ou mesmo do produtor para pagar a retribuição que é devida no contrato. Os seguros não ligados com participação de resultados, vamos lá ver, a designação de seguros não ligados não é uma designação formal ou prevista na lei. Aqui está definida como seguros não ligados apenas por oposição aos seguros ligados aos Unit Link e, portanto, os seguros não ligados, esta designação de facto não existe formalmente, é usada esta designação mais liberal apenas para fazer a ponte de uma forma mais clara com os seguros ligados. Portanto, os seguros não ligados ou os seguros com participação nos resultados, ainda assim são enquadrados na legislação europeia como PRIP, são classificados como PRIP, porque têm uma componente de participação nos resultados que de facto
está dependente das condições e das flutuações do mercado. Portanto, esta classificação que decorre da aplicação da própria regulamentação europeia levantou algumas dúvidas no início, no sentido de perceber quando um tomador está a comprar um seguro e que tem uma componente de participação de resultados, um seguro de risco, se a principal preocupação dele é ter ganhos financeiros ou se é a principal preocupação garantir risco demográfico ou risco biométrico, risco de morte, por exemplo, e se a participação de resultados é apenas uma pequena adicional. Mas, de qualquer maneira, a regulamentação europeia foi mais insensível a este argumento e, portanto, definiu como PRIP, ainda que seja um seguro notar, por exemplo, um temporário anual renovável, desde que tenha uma garantia ou uma parte ou componente de participação de resultados. E, portanto, estes seguros visam capitalizar os prémios entregues pelo tomador ou uma parte, se o contrato também garantir a cobertura de riscos demográficos, ou seja, uma parte do prémio será consumida, se é que se pode dizer assim, com a cobertura de risco, como sucede nos seguros, o seguro automóvel, o seguro incêndio, em que se paga um prémio durante uma anuidade e se ocorrer algum sinistro durante a anuidade, temos direito à indemnização. Se não ocorrer, o valor que foi suportado como prémio pelo conjunto da carteira servirá para pagar as indemnizações das pessoas, das unidades de risco que sejam afetadas e, portanto, a parte que cobre risco é consumida durante o ano se não se der o sinistro, se não se der o evento seguro, e só a parte que excede isso, e obviamente com a aplicação das cargas, que são habituais nos contratos de seguros deste tipo, só uma parte do prémio é que de facto é investida, é que é objeto de capitalização pelo segurador. E, portanto, o segurador faz o investimento deste valor, paga ao beneficiário o capital ou renda prevista no contrato e depois tem então esta componente mais financeira no final mais evidenciada. Estes produtos geralmente têm ou uma garantia de capital ou uma garantia de taxa, portanto de rendimento, ou as duas coisas e, portanto, estão obviamente vocacionados para um perfil de investidor mais conservador, com menos risco, mas também, obviamente, com uma menor perspectiva de rendimento. Os produtos mais comuns no âmbito destes são os produtos de capitais diferidos com contrasseguro. Portanto, o segurador entrega um capital no final do contrato se a pessoa segura estiver viva no final e, em caso de falecimento, devolve os prémios pagos até à data da morte líquidos de encargos. Costuma-se dizer que algumas das terminologias do seguro são difíceis de entender. Aqui, o contrasseguro não é mais do que a devolução dos prémios pagos até ao momento da morte. E, portanto, chama-se contrasseguro exatamente porque tem um movimento contrário ao prémio daquilo que é admitido num contrasseguro e, portanto, muitas vezes os conceitos não são assim tão herméticos e tão difíceis como por vezes se diz. Depois temos os seguros híbridos que também são abrangidos pelo conceito de PRIP, portanto, tem uma componente tradicional não ligada e uma componente também de componente ligada e, portanto, garantem aqui também várias formas de garantia de capital e dão também diferentes níveis de exposição ao risco, portanto, à volatilidade do mercado. E temos aqui como exemplos os produtos Unit Link, em que no mínimo é reembolsado o tomador com uma percentagem definida do prémio total pago, ou em que há uma garantia que é acionada apenas quando algumas condições forem atingidas, ou quando o retorno for, por exemplo, inferior a um valor previamente definido, ou os produtos multi-opção, em que o investidor pode fazer uma alocação do prémio entre as diversas opções com participação de resultados e outras operações ligadas e que aqui podem ser arbitradas pelo investidor. As operações de capitalização, de alguma forma, são um produto de capitalização que, na sua forma pura, não cobre riscos demográficos, portanto, riscos biométricos, na lógica do risco puro, e, portanto, o segurador compromete-se a pagar um capital pré-fixado, decorrido um número de anos previamente estabelecido. E, portanto, pode também aqui haver participação nos resultados, e o valor acumulado é pago na data de liquidação do título, e o clausulado pode prever o pagamento do capital sob a forma de uma renda no termo do contrato. Há também operações de capitalização ligadas a fundos de investimento, ou pode haver operações de capitalização ligadas
a fundos de investimento e, nesse caso, é-lhe aplicável a lógica dos Unit Link que referimos até agora. Passando às opções disponíveis no mercado dos fundos de pensões, apenas aqui alguns conceitos introdutórios. Portanto, um fundo de pensões é um património autónomo que se dedica apenas ao financiamento de um ou mais planos de pensões ou planos de benefício de saúde. E, portanto, é um património autónomo que é apenas afeto ao cumprimento dos planos de pensões, ao pagamento das remunerações de gestão e ao pagamento dos prémios de seguros quando existam. Este património autónomo não responde, e isto é uma garantia muito relevante no âmbito do regime jurídico dos fundos de pensões, este património autónomo não responde por quaisquer outras obrigações. Por exemplo, se houver insolvência dos associados, dos beneficiários, dos participantes, dos contribuintes, das próprias entidades gestoras e depositárias, este património não responde por essas obrigações e, portanto, tem um nível de garantia acrescido também nesta vertente de não poderem ser penhorados no caso dos eventos que eu agora referi. E, portanto, está vocacionado também para a poupança de longo prazo. Os fundos de pensões são produtos que prevêem de uma forma muito explícita e muito restrita quais são os eventos e qual é o momento em que podem ser pagos os benefícios que o plano de pensões garante. E, portanto, em nota de pé de página temos aqui os conceitos do participante, que são as pessoas cujas características determinam o funcionamento do plano de pensões ou do plano de benefícios de saúde, o contribuinte, que é a pessoa que contribui para o fundo de pensões, e o associado, que é a empresa ou organismo que atua como empregador e que constitui um plano de pensões ou um plano de benefício de saúde no âmbito da sua empresa, aos seus trabalhadores, e neste caso estamos aqui com um plano de pensões profissionais. Depois há um regime jurídico muito específico, eu abordei há pouco relativamente à empenhorabilidade dos fundos de pensões, que são as garantias de segurança que são conferidas aos participantes e aos beneficiários, o que, por um lado, mitiga o risco de estar também, de alguma forma, o rendimento dependente da performance do mercado, e aqui, mais uma vez, na perspectiva de que um investimento de longo prazo é um investimento mais estável do que um investimento de curto prazo, e também dá uma maior estabilidade quanto ao ciclo de vida do produto. Embora, por vezes, de facto, os fundos de pensões não possuam garantia de capital ou rendimento, os fundos são aplicados num tipo de ativos que, à partida, e que cumprem a legislação aplicável, a um nível de risco que permite, de alguma forma, mitigar e reduzir a exposição da carteira às flutuações do mercado, e, portanto, aqui também os fundos de pensões são adequados também a um perfil de consumidor mais conservador. Os planos de pensões são os programas que definem as condições em que se constitui o direito ao recebimento de uma pensão, e, tanto neste caso, uma pensão pré-reforma, reforma antecipada, reforma por velhice, reforma por invalidez ou ainda em caso de sobrevivência, e os fundos de pensões podem ser geridos por entidades gestoras de fundos de pensões, por sociedades gestoras de fundos de pensões ou por empresas de seguros, por seguradores. Portanto, é possível encontrarmos fundos de pensões a ser geridos por uma empresa de seguros que se dedica à exploração do ramo de vida e também a uma sociedade gestora de fundos de pensões em sentido mais estrito. As garantias, portanto, temos aqui dois tipos de planos. Temos o plano de benefício definido, quando se define à saída qual é o benefício a que o beneficiário terá lugar quando chegar à altura de beneficiar do fundo, e as contribuições, portanto, aquilo que vai sendo pago ao longo da vida do fundo de pensões é calculada em função daquilo que será necessário para, à saída, termos este benefício. E temos também os planos de contribuição definida. O que está fixado são o valor das contribuições que, ao longo da vida do fundo de pensões, vai sendo acumulado, e o benefício é o que for depois, é incerto, é o que for depois determinado em função da evolução do mercado e em função também dos rendimentos que forem entregues. Portanto, enquanto no benefício definido a incerteza está no nível da contribuição que será necessária para o garantir, na contribuição definida o nível de incerteza está ao nível do benefício, que será aquele que será produzido pelas contribuições e pelo rendimento que durante o tempo de vida
dessa contribuição se operar. Temos depois também os planos mistos que conjugam de alguma forma as características do plano de benefício definido e de contribuição definida. Temos basicamente dois grandes tipos de fundos de pensões: os fundos de pensões fechados, que normalmente respeitam apenas a um associado, ou eventualmente pode envolver vários associados se houver um vínculo empresarial, ou associativo ou profissional entre eles, e portanto é necessário que haja o seu acordo para a entrada de novos associados no fundo, e constituem-se geralmente através de um contrato entre a entidade gestora e o associado, que se chama contrato constitutivo, sendo certo que deve também ser celebrado um contrato de gestão entre a entidade gestora e o associado. E estes fundos de pensões fechados, pela própria designação e pela própria lógica, respeitam apenas um associado ou um conjunto de associados quando existe um vínculo empresarial ou um vínculo estrutural ao nível do grupo entre eles, são normalmente utilizados para planos de pensões profissionais. Já os fundos de pensões abertos, o fundo de pensões abertos está geralmente enquadrado por um regulamento de gestão, que é preparado pela entidade gestora. Não é necessário existir qualquer vínculo entre os diversos aderentes ao fundo. Depende, a aceitação cada aceitação depende unicamente da aceitação da entidade gestora, e portanto temos uma adesão individual que se efetua através da celebração do contrato entre a entidade gestora e o contribuinte, ou uma adesão coletiva quando a celebração é feita entre a entidade gestora e um grupo de associados ou associado. E portanto aqui temos um paralelismo muito próximo com aquilo que é um contrato de seguro, e por isso não surpreende que a forma como os fundos de pensões abertos, principalmente a adesão individual, são tratados do ponto de vista da proteção, da existência de um provedor do cliente, de diversas normas ou de diversas regras de conduta de mercado, sejam relativamente equiparadas para os contratos de seguro e para os fundos de pensões de adesão individual, porque uma adesão individual é semelhante a um seguro individual, uma adesão coletiva a um fundo de pensões aberto, em termos de lógica, não é substancialmente diferente de um seguro de grupo efetuado através, obviamente, de um grupo. E, portanto, há aqui um paralelismo entre aquilo que é um fundo de pensões aberto de adesão individual e a forma como é tratada da proteção da legislação e também da maior atenção que o supervisor dá quando comparado, por exemplo, com os fundos de pensões fechados, que têm mecanismos de governação que em si já garantem o nível de proteção que permite, de alguma forma, que nos foquemos mais nas questões relacionadas com os fundos de pensões abertos de adesão individual. E, portanto, os fundos de pensões abertos estão vocacionados quer para planos de pensões profissionais, no âmbito destes seguros de grupo ou destas adesões coletivas, mas também para planos de pensões individuais, e isto aqui através de adesões individuais. Passando às soluções transversais, portanto, aos produtos que podem ter vários veículos subjacentes, vários tipos de produto subjacentes. O primeiro é o Plano de Poupança-Reforma. De facto, os PPRs foram criados em 89. É uma modalidade de capitalização que tem como objetivo a poupança de médio e longo prazo e que se destina, diz o nome, às necessidades financeiras ligadas à situação de reforma, mas, de facto, a legislação progressivamente veio alargando a possibilidade da utilização para outros encargos que, embora estejam taxativamente previstos na legislação, vão já um pouco além daquilo que são as necessidades financeiras decorrentes da reforma. E, portanto, há um conjunto alargado, neste momento, de situações que permitem um reembolso sem penalização. E este conceito é relevante porque, teoricamente, qualquer PPR é resgatável. O que sucede é que há penalizações fiscais, porque o PPR tem benefícios fiscais que foram aplicados quando havia esta vantagem fiscal à entrada. E, portanto, o resgate fora das condições que estão previstas tem uma penalização, mas é possível a todo momento. E portanto, há um pouco esta noção de que não é possível resgatar um PPR, obviamente, tem como contrapartida a penalização das vantagens, relativamente às vantagens fiscais de que, entretanto, beneficiou.
E, portanto, os fundos de pensões, os fundos de poupança que estão relacionados com o PPR podem ser um seguro de vida, portanto, um fundo autónomo de uma modalidade de seguro do ramo vida, uma adesão individual a um fundo de pensões abertos, mais uma vez o paralelismo entre um seguro e uma adesão individual a um fundo de pensão aberto, ou fundos de investimento. E, portanto, existem PPRs nestas três modalidades, sendo certo que, do ponto de vista estatístico, é muito mais frequente a constituição de um PPR sob a forma de um seguro de vida. Diria que anda à volta de 80% o número de PPRs que são constituídos sob a forma de seguro. É possível transferir o valor do plano de poupança para um fundo de poupança diferente, portanto, pode ser esta diferença, esta transferência pode ser feita entre entidades ou mesmo entre tipos de fundos de poupança. Tem a cobertura de riscos demográficos e, portanto, tendo ao risco de biométricos, como o que referiu há pouco, e, portanto, tal como os seguros apenas de risco, podem ser designados beneficiários em caso de morte. Assentam numa entrega periódica, única ou extraordinária de determinada importância, que é estipulada pelo participante. Podem ser feitas entregas extraordinárias dentro dos limites que estão estabelecidos no contrato e desde que o segurador o aceite, se isto também estiver definido no contrato. E as importâncias são, após a dedução das cargas de gestão, investidas num fundo de poupança constituído especificamente para este efeito. Os ativos que constituem o património do fundo de poupança devem observar regras e limites que estão fixados na lei, portanto aqui também há um nível de proteção significativo. No final do prazo do contrato do PPR, o participante pode optar por receber o valor como uma capital, como uma renda ou através da combinação destas duas modalidades. Portanto, o PPR que foi um produto e que continua a ser um produto bastante relevante no âmbito da proteção dos rendimentos que serão necessários depois na reforma. E temos agora o PEP. O PEP foi criado por um regulamento da União Europeia em 2019, foi sobre o PEP que tivemos uma apresentação no último evento da Semana Mundial do Investidor, foi exatamente dedicado a este produto. Portanto, é um produto, e vou recuperar algumas das observações que na altura tínhamos apresentado, é um produto individual de poupança que é gerido, ou que está preparado para ser gerido a um nível pan-europeu, é flexível porque se adapta às características nacionais, portanto à legislação nacional de cada Estado-membro, mas tem um conjunto mínimo, um conjunto harmonizado de características, nomeadamente o conteúdo mínimo dos contratos, o registro, o tipo de prestadores, a prestação de informação e a distribuição, a política de investimentos, a mudança de prestadores e a portabilidade. E esta portabilidade, esta qualidade que permite que um investidor continue a beneficiar e a investir no mesmo produto, mesmo se passar a residir noutro Estado-membro da União Europeia, é muito significativo. Prestadores, obviamente, são, como eu referi há pouco, são em maior número do que aqueles que é possível, que podem comercializar o PPR, seguradores, sociedades gestoras sim, mas também instituições de crédito, empresas de investimento ou de gestão e os gestores de fundos de investimento alternativo. Portanto, todas estas entidades do setor financeiro podem apresentar, podem construir, podem disponibilizar PEPs. Cada PEP pode disponibilizar até 6 opções de investimento e, portanto, aqui também há alguma capacidade do investidor arbitrar a forma como quer distribuir os montantes que pretende entregar. Uma destas opções de investimento deve ser o PEP base, que é uma opção padrão, uma opção de investimento padrão, segura e eficiente em termos de custos, tem um limite ao nível das comissões, por exemplo, e aos custos que podem ser imputados, e que podem considerar técnicas de mitigação de risco que assegurem a proteção do capital investido. Portanto, a forma de pagamento dos benefícios também, renda ou capital, prestações regulares de capital ou a combinação das anteriores. Também aqui há uma prestação de informação padronizada, há também um documento de informação fundamental, ou um KID, e há uma declaração anual sobre os benefícios que é dedicada, ou que é dirigida aos aforradores.
Tem também um indicador sumário de risco, exemplo dos PRIPs. Neste caso, a notação de risco varia entre 1, que são os produtos de risco mais baixos, os produtos mais estáveis, e 4, que correspondem ao risco mais elevado, mas obviamente também, mais uma vez aqui, com uma maior probabilidade de remuneração mais elevada, e este indicador sumário de risco deve ser complementado por uma explicação das suas limitações, das suas vantagens e também de, eventualmente, outras questões relevantes e que não estejam a ser capturadas pelo indicador sumário de risco. É possível a comercialização, ou foi possível a comercialização dos PEPs a nível europeu a partir de 22 de março de 2022. Eu estive a fazer uma consulta do Registro Central da IOPA, que tem relativamente a estes produtos, relativamente aos PEPs, e neste momento existe um PEP da Eslováquia e que foi registado em 21 de setembro, portanto é um PEP distribuído pela Finax e que mostra que algumas das dificuldades que o regulamento trouxe a uma incorporação rápida e a implementação a nível nacional de legislação adequada a este produto e a própria massificação criou algumas dificuldades e isso justifica-se de facto que ao fim de 6 meses, mais de 6 meses, apenas exista um PEP disponibilizado e registado e informado no Registro Central da IOPA. E assim, de uma forma muito rápida, seriam estas as indicações que nos parecem mais adequadas para caracterizar as diversas opções, os riscos e as vantagens para cada um deles também e, eventualmente, o tipo de consumidor a cada um destes produtos pode, eventualmente, ser mais adequado, sendo certo que, no final do dia, é sempre o investidor que sabe aquilo que pretende comprar, obviamente, desde que esteja informado e que conheça as características também do produto. Obrigado. Okay. Muito obrigado, Dr. Eduardo e Dr. Hugo Borginho, pelas apresentações muito interessantes e esclarecedoras. A prova disso é de que estamos a ser acompanhados por via remota por quase 450 pessoas, o que é um número significativo e que ilustra também a pertinência e a relevância de discutirmos e de esclarecermos sobre os produtos, estes instrumentos de poupança no setor dos seguros e no setor dos fundos de pensões. Nós vamos abusar um bocadinho da paciência de todos os nossos convidados, mas julgo que será importante esclarecer, aproveitar para, enfim, vos apresentar 2 ou 3 perguntas que nos fizeram chegar e que julgo que podem ajudar também a esclarecer melhor alguns pontos concretos. E começando pelo Dr. Eduardo, o último ponto que referiu foi sobre os PEP, a ferramenta da União Europeia, transnacional, e a questão que eu gostava que esclarecesse é os PEP e os PPR, os Planos de Poupança Reforma, parecem produtos muito parecidos, não é? Talvez nos pudesse ajudar a identificar as principais diferenças destes 2 produtos. Obrigado, Rui. Vamos lá ver. Existem muitas diferenças entre o PEP e o PPR, só referindo as mais importantes. O PEP é uma criação europeia e, portanto, tem uma arquitetura de regulamentação estabelecida a nível europeu, enquanto o PPR, obviamente, é uma produção da legislação nacional, embora muitas vezes se diga que o PEP, de alguma forma, tem uma inspiração no nosso PPR de 89. E, portanto, ainda que sejam vocacionados para a mesma cobertura de riscos, para as mesmas situações, de facto existe aqui uma série de diferenças, nomeadamente ao nível do tipo de informação que é prestada, o DIF que existe para o PEP e que, do ponto de vista dos PPRs, a prestação de informação ainda é estabelecida de uma forma menos prescritiva, portanto o legislador não chegou à definição do modelo de informação da participação. Outra diferença também, o PPR apenas pode ser subscrito por empresas de seguros e por sociedades gestoras de fundos de pensões, e os PEPs, como referi há pouco, têm 6 tipos de instituições financeiras que podem disponibilizar os PEPs.
e também, para além das empresas de seguros e sociedades gestoras, às instituições de crédito, às empresas de gestão de fundos, e, portanto, há aqui também um alargamento do tipo de produtores, como o Regulamento Europeu define, dos PEPs. Depois, aquilo que eu referi também, enquanto o PPR no início estava muito vocacionado para a reforma, depois teve a componente da educação e depois progressivamente foi alargando os casos em que pode, de facto, ser utilizado, o PEP é muito estrito relativamente às condições de reembolso e, portanto, estando muito mais focado na reforma, se de facto esse é o objetivo, o PEP, de facto, parece-me um pouco mais, do ponto de vista clássico, mais bem construído, uma vez que o PPR, de facto, teve uma série de alargamentos das situações em que poderiam funcionar. Depois, os PEPs têm um sistema de portabilidade europeu, portanto, é possível alguém que resida num Estado-membro continuar a investir no PEP de outro Estado-membro e, no âmbito dos PPRs, essa transferência só é feita entre entidades gestoras ou, quanto muito, entre tipo de veículos dos PPRs. Portanto, embora de facto os dois sejam muito semelhantes, há aqui um foco mais preciso, se é que se pode dizer assim, do PEP em relação ao PPR. Nós não temos ainda legislação aprovada, portanto é difícil fazer vaticínios e prognósticos. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro, na conferência da CMVM que decorreu anteontem, referiu que o Governo vai disponibilizar a legislação nacional relativamente ao PEP até ao final do ano e que irá de alguma forma salvaguardar o princípio de neutralidade que foi aconselhado em termos de tratamento fiscal relativamente a outros produtos equivalentes. E, portanto, daqui parece deduzir-se, ou pelo menos a minha opinião pessoal, parece deduzir-se que as condições que vão ser dadas do ponto de vista fiscal e que os operadores têm assinalado como muito relevantes serão relativamente semelhantes àquelas que são dadas a produtos equivalentes, e julgo que aqui o produto mais equivalente será o PPR. E, portanto, o sucesso deste produto dependerá também das questões fiscais, dependerá da componente da legislação nacional também, e que, portanto, parece-me que no início de 2023, de acordo com esta informação, já estarão disponíveis, só aí será possível medir o sucesso efetivo deste tipo de produto. Muito obrigado, Eduardo. Eu aproveitava para fazer uma segunda pergunta ao Dr. Eduardo. Na qualidade de diretor do Departamento de Supervisão Comportamental, ele, naturalmente, e os seus colegas acompanham a relação que se estabelece entre as empresas e os seus clientes. Ora bem, estes produtos, alguns deles, sobretudo, aliás, ficou espelhado nas vossas intervenções e nos esclarecimentos que prestaram, que têm um grau de complexidade elevada. A minha pergunta é se aquilo que a lei prevê para a informação a prestar aos clientes, se é suficiente para percebermos bem o que estamos a contratar no momento da contratação, naturalmente. Bom, obrigado. Vamos lá ver, há aqui uma série de eixos que têm que ser considerados. Há, por um lado, as questões que estão salvaguardadas na legislação, nomeadamente ao nível da prestação de informação, ao nível dos modelos de informação, e isso é uma componente regulatória, de facto, que é relevante no sentido de serem adotados modelos que permitam uma apreensão fácil daquilo que são os conteúdos, as principais características e também alguma comparabilidade entre produtos. Mas esta questão tem que ser complementada também do lado dos operadores com outras iniciativas de informação que permita aumentar o nível de conhecimentos que os seus consumidores, os seus clientes apresentam. Obviamente, do lado da ASF, este trabalho também tem sido realizado a par das ações de supervisão que nós fazemos, mais do ponto de vista do enforcement, da supervisão do mercado. Temos também procurado, ao nível das iniciativas de literacia financeira, contribuir também para que os consumidores estejam mais bem preparados para perceber os contratos que estão e as características dos contratos que estão a contratar, perceber se é adequado ou não às suas necessidades
fundamentalmente saber se é possível, se os consumidores sabem fazer as perguntas certas para perceber exatamente aquilo que estão a comprar. E, portanto, do ponto de vista da literacia financeira, isto também é relevante. Eu diria, mas isto mais uma vez é uma opinião meramente pessoal, que há aqui uma parte do conhecimento também que seria útil que os consumidores, principalmente aqueles que procuram produtos financeiros, que seria, aqui é uma parte também de literacia, chamem-lhe gestão de investimentos, chamem-lhe o que quiser, que, embora obviamente não possa ser muito aprofundada, que seria útil que os consumidores possuíssem, nomeadamente entender o conceito de diversificação e quais são as suas vantagens, entender o conceito de risco e retorno, portanto a volatilidade e este trade-off que o falou há pouco e que eu falei também, de a pessoa poder estar disponível para correr mais risco e poder eventualmente ter também um rendimento, mas também poder acontecer uma deterioração das condições que de facto levem à perda de capital. Saber o que é a volatilidade do mercado, de forma é que isto evolui, de forma é que a volatilidade é medida num investimento mais longo ou menos longo também. O horizonte temporal que é mais indicado para a sua aplicação e aquele que melhor se coaduna também com as suas necessidades, tendo em conta a sua expectativa depois de libertação dos fundos. De alguma forma, eu não sei se se chama gestão de investimentos, mas ao fim e ao cabo também há alguma literacia no sentido do consumidor conhecer estes conceitos e conseguir conjugar minimamente estes conceitos quando está a adquirir um produto financeiro. Bem, muito obrigado. Bom, dirijo-me agora aqui ao meu colega Dr. Hugo Borginho, mas ainda nesta linha da questão do risco, da gestão do risco, os produtos Unit-Linked são, ou têm como característica em que o tomador do seguro é que assume de facto grande parte do risco financeiro. Nesse sentido, quais os principais aspectos que o consumidor deve levar em conta no momento em que subscreve este tipo de produto? Obrigado. Obrigado, Rui. Na prática, julgo que o enquadramento dado pelo Eduardo ainda agora é importantíssimo. De facto, os produtos Unit-Linked são produtos em que, ainda que seja um cenário não expectável, ou seja, o esperado é que haja de facto uma rendibilidade positiva, é um cenário possível que haja perda de capital, portanto, na larga maioria dos produtos, e portanto nessa perspectiva os tomadores de seguro devem ter em atenção esse facto e naturalmente devem adequar portanto, a subscrição destes produtos àquilo que são as suas necessidades e objetivos de poupança, e portanto naturalmente é importante ter em conta enfim, a sua capacidade para correr esse risco, não é? Ou seja, por exemplo, se está no momento próximo da reforma ou se tem mais tempo e, portanto, se houver uma perda, uma desvalorização do investimento, se depois é possível aguardar mais algum tempo para recuperar, ou se, pelo contrário, o grau de aversão de risco é elevado e, nesse caso, poderá fazer mais sentido optar por um produto com garantias. Ceteris paribus, um produto com garantias, à partida dá rendibilidades mais baixas comparativamente com um produto em que não existem essas garantias, como é o caso dos seguros ligados. Mas naturalmente isto é um equilíbrio, é um trade-off e portanto daí a importância da análise da informação, a importância da análise dos indicadores de risco, a informação que é prestada procura dar essa informação de uma forma clara, acessível às pessoas, mas naturalmente que estes níveis de literacia financeira que o Eduardo referiu agora seriam muito importantes, não é? E são muito importantes, porque de facto estamos perante produtos em que o nível de responsabilidade do tomador de seguro, de entender os riscos que corre, portanto, são mais elevados e, portanto, naturalmente que o conceito, por exemplo, da diversificação é importante, nos casos em que os produtos oferecem diferentes estratégias de investimento, não colocar os ovos todos no mesmo cesto, portanto, não haver um peso excessivo num único produto em relação a outros. Portanto, de facto, todos estes conceitos são importantes e em particular, a importância também do tomador de seguro fazer esta análise crítica, do consumidor fazer esta análise crítica e não se basear apenas e só na recomendação do seu gestor de conta, por exemplo. Portanto, há de facto aqui um nível de responsabilidade acrescido que é importante que as pessoas tenham.
Os indicadores de rendibilidade e volatilidade passada são importantes, porque permitem perceber mais ou menos como é que o comportamento, qual é a variabilidade que o produto pode apresentar no futuro, mas também é importante ter em conta que aquilo que aconteceu no passado não é necessariamente uma garantia do que vai acontecer no futuro. E, portanto, há sempre, e aliás, como vemos, a conjuntura macroeconómica dos mercados financeiros varia por múltiplos fatores e, portanto, nem sempre previsíveis, muitas vezes imprevisíveis, e, portanto, naturalmente, o investimento num seguro desta natureza tem uma expectativa de rendibilidades superiores, mas também tem esta exposição a estas flutuações dos mercados e, portanto, isso deve ser perfeitamente perceptível por parte das pessoas que estão a subscrever este tipo de seguros. Muito obrigado, Dr. Hugo, mas pegando nessa volatilidade, é certo que a conjuntura atual é de facto de muita incerteza nos mercados financeiros e com a subida de taxas de juros. Em sua opinião, quais as principais variáveis que vão condicionar a evolução quer da oferta, quer da procura dos Unit Link nos próximos anos? Obrigado pela questão. Sim, de facto estamos agora numa inversão da conjuntura, ou seja, este reforço do peso dos seguros ligados nos últimos anos veio de facto com uma reação ao prolongamento e à persistência do ambiente de taxas de juros muito baixas, portanto colocou desafios às empresas de seguros em particular no seu modelo de negócio tradicional de oferta de produtos com garantias de capital e de rendibilidade, porque de facto as garantias que eram possíveis de oferecer face aos ativos disponíveis no mercado eram bastante baixas e portanto não eram atrativas na perspectiva do consumidor e, portanto, por isso é que se privilegiou, se atribuiu maior peso a este tipo de produtos de seguros ligados, em que, de facto, se desligou a componente da garantia e permitiu dar maior rendibilidade rendibilidade esperada aos tomadores de seguro. Naturalmente, temos a conjuntura agora a mudar, portanto, as políticas monetárias estão a sofrer ajustamentos, temos as taxas de juros a aumentar, naturalmente isso tem um impacto também no próprio poder de compra das pessoas, das famílias, mas por outro lado também beneficia o modelo de negócio do ramo vida e não só o modelo de negócio também de outro tipo de produtos financeiros, no sentido de que se torna cada vez mais possível preparar novos produtos com garantias financeiras que sejam mais atrativas. E, portanto, vamos ter que esperar para ver se, de facto, se há uma inversão e agora uma tendência de novamente, se privilegiar os seguros com garantias financeiras. Isto tem muito a ver também com a concorrência com outros produtos de captação de poupança, naturalmente, portanto, os depósitos bancários, os fundos de investimento. À partida, com o aumento das taxas de juros, também estes modelos de negócio são beneficiados. Por outro lado, temos de facto uma conjuntura difícil em termos de poder de compra, em termos de capacidade de poupança das famílias e, portanto, também desse ponto de vista pode haver uma retração da procura como um todo. E, portanto, vamos ter que aguardar para ver. É de facto uma conjuntura difícil, uma conjuntura em que se abrem novas oportunidades de investimento, mas que, ao mesmo tempo, há uma retração da capacidade das famílias de assegurarem essa poupança. Bom, muito obrigado. Agradeço naturalmente ao Dr. Hugo Borginha e ao Dr. Eduardo Farinha Pereira por estas intervenções. Este foi o contributo da ASF para a Semana Mundial do Investidor. Desejamos que tenha sido esclarecedor. Naturalmente, dúvidas que possam existir podem também ser colocadas através das diversas ferramentas que a ASF disponibiliza, nomeadamente através do seu site. E, em nome do Conselho de Administração da ASF, gostava de agradecer a todos os presentes que acompanharam esta sessão, quer na dimensão presencial, quer por via remota. E, por último, agradecer também à CMVM, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que é a entidade que, em Portugal, coordena esta iniciativa na qual esta conferência se inseriu. Muito obrigado a todos. Bom dia.